Professor. Vamos ver o Peninha. Você já foi professor? Não, deu nunca. aula? Nunca. Então, não. Então, os alunos tudo dormindo. Então eu vou corrigir. Jornalista. Sim. Você acha que Dom Pedro II foi mal compreendido tudo. e injustiçado? Não. Eu acho que, na verdade, tem um lado que ele é super valorizado, entendeu? Porque como ele era uma pessoa, como pessoa física, ele era extraordinário, né? Ele era letrado, ele era generoso, ele era republicano, ele mesmo dizia, eu sou um republicano. Ele era cultíssimo, ele apoiava as artes e as ciências e ele era contra a escravidão. Mas não tem muita desculpa para ele, porque ele, primeiro, sabia que o império dele era um império escravista e que a base econômica do império eram os grandes cafeicultores. E os cafeicultores dependiam dos escravos. Sim. Então ele sabia que o sustentáculo do império era isso, estava na base. Não, Sim, a indústria não, ele era contra a indústria. A indústria cafeicultora. Cafeicultora, isso. Né? Que era uma indústria rural, sem industrialização. Inclusive jogou ele na tua ignorância, tu acabou acertando, porque ele derrubou o projeto industrial do Mauá, do Barão do Mauá. Então vamos me dar o crédito da minha genialidade. As avessas. Entendi. Sim, a indústria cafeicultora. isso. E aí ele nunca fez nada contra a escravidão de verdade. E ele ainda se serviu da bancada ruralista do Senado. Mas sabe qual é o problema do Peninha? É porque ele acaba meio que olhando para o passado, fazendo muito julgamento moral, e na maior parte das vezes, igual agora, meio anacrônico. Porque o que ele fala, o Dom Pedro II nunca fez nada contra a escravidão, ele fala tipo assim, mas os escravistas estavam na base do Dom Pedro II. Ele meio que se refere a ele como se fosse o presidente da República, como se fosse o Lula ou o Bolsonaro, que tem uma base no Congresso que vai pautar o que eles querem. Mas não é assim que a estrutura do Império funcionava. Você tinha um sistema de 4 poderes, onde o executivo, mesmo que subordinado pela Constituição ao moderador, ele tinha principalmente a partir de 1848 uma certa independência. Então você tinha o presidente do Conselho de Ministros, que funcionava como uma espécie de primeiro-ministro da Inglaterra, assim, que era ele quem de fato governava e dirigia o país. Então ele tinha uma base, ele formava a maioria, e a função do imperador sim era escolher quem seria esse primeiro-ministro. Agora, se você teve a aprovação da lei do ventre livre, da lei dos sexagenários, e você sabia que esses ministros que acabaram aprovando isso porque formaram maioria eram favoráveis à abolição, e se você quisesse perpetuar esse sistema, tendo poder para isso, você tiraria eles. O que não foi o caso. Aqui a crítica faz sentido de que às vezes existe uma romantização de colocar o Dom Pedro II quase como um abolicionista, um militante contra a escravidão. Isso de fato não era. Mas existem declarações, como por exemplo, na primeira edição do jornal, que é O Abolicionista, que é do Joaquim Nabuco, um dos principais abolicionistas que existiu, vem um trecho do próprio Dom Pedro II respondendo publicamente diplomatas franceses, falando que por ele a escravidão teria acabado no Brasil. Então assim, eu acho que a gente tem que olhar de maneira menos anacrônica e entender. A posição do imperador ela não era vista como a de um presidente, como alguém que vai dirigir o governo ali do país. Ele não era nem visto, segundo a ideologia política da época, como um político. Era como algo apolítico, por mais que isso seja complicado hoje em dia. Então, se precisa entender o esquema da época, coisa que o Peninha não faz aqui, ele olha o passado, faz um julgamento moral assim meio infantil, sabe? Do Congresso, entendeu? Sabe essa bancada da bala, bancada da Bíblia, bancada ruralista da soja? Esses caras estão sempre aí, o Centrão. O Centrão tá mandando em nós desde 1500, mandando para trás, mandando só a favor deles, entendeu? Exclusivista, excludente, concentrador de renda, né? O socialismo tupiniquim. Sabe o que é o socialismo tupiniquim? Na tua ignorância não sabe, né? Privatiza o lucro. O cara faz uma pergunta difícil pra você, só pra te chamar de burro. Aí fica difícil, privatiza o lucro. Não tem problema. Deixa eu terminar só essa frase. Eu sou o Dedé do Peninha. É isso, eu sou a escada. Privatiza o lucro e socializa o prejuízo. É o socialismo tupiniquim. Infelizmente a frase não é minha, nem a expressão, nem a definição dela. Mas é isso, o Brasil é socialista. O socialista é tupiniquim. Privatiza o lucro e socializa o prejuízo. O prejuízo ambiental, o prejuízo... O problema é que o Peninha ele acaba sacrificando a história pela piada, entendeu? Socialista tupiniquim, aí mistura não sei quem com Renan Calheiros, com bancada da bala, com bancada da Bíblia. Faz umas correlações assim e não cita nome. Então quem era o Renan Calheiros da época? Qual que era essa bancada da bala? Continua a mesma coisa? Tipo, isso pra história é meio problemático, fazer essas associações diretas.
Ah, pega um personagem de história, ah, é o Bolsonaro daquela época, ah, é o Lula daquela época. Eu faço comparações sem contexto histórico, pô. Aí fica engraçado, fica sarcástico, mas historicamente é problemático. O cambial, o prejuízo social, isso é de socialismo, isso é de todos nós. O lucro é só deles. Bancada ruralista também. E essa bancada ruralista, ele mantinha. Ele tinha uma tropa de choque. Ele tinha o Renan Calheiros, o Roberto Jefferson, tudo lá, defendendo ele. Tinha. Enquanto ele fazia de conta que não. Então, minha amiga, não foi incompreendido, não, ao contrário, é super valorizado, embora tenha seus méritos. Eu acho assim, realmente tem essa romantização. Só que tem por outro lado também. Tipo, aqui o Peninha fez uma crítica partindo do juízo moral dele, sem olhar o contexto da época. Vocês precisam entender que o abolicionismo era uma corrente política como qualquer outra naquela época. Então ele tinha os políticos que eram adeptos, que eram contrários, e para poder ganhar dentro de um regime parlamentarista, ele tinha que formar maioria, né? A gente não pode pegar a nossa concepção de hoje em dia, que graças a Deus a gente olha a escravidão como um horror e como algo totalmente condenado, e que é algo que não pode ser nem pautado no parlamento, ainda bem, e transferir para aquela época. Naquela época não era assim, beleza? Então, aqui foi um trecho de anacronismo horroroso, Peninha não foi bem nessa.